Boa tarde, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início ao primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. E ele inicia-se com a genealogia de Jesus, ou seja, antepassados de Jesus. Árvore genealógica. E eu quero trazer para nós aqui os principais, aqueles que são mais conhecidos dessa linhagem. Então nós começamos em Abraão, que gera Isaque, que gerou Jacó, que gerou os 12 filhos ou as 12 tribos, se destacando das 12 tribos Judá, de onde vem ali o nome dos judeus, passam a se chamar judeus, de israelitas, né? Passam também a se chamar judeu. Depois nós temos Raabe, aquela prostituta de Jericó, que ajudou o povo de Deus ali, né, os espias enviados ali por Josué, e ela ajuda e tem como promessa que ela e a família dela seria salva quando Jericó fosse destruída. Então Raabe gera Boaz, que se casa com Rute, a moabita, e são os pais de Obed. Obed que gera Jessé, Jessé que é o pai de Davi, o rei Davi, onde Deus promete que não faltaria herdeiros nesse trono e Jesus vem a ser dessa linhagem. Depois nós temos do verso 7, Davi gera Salomão, que foi pai de Roboão, que foi pai de Abias, que foi pai de Asa, o rei Asa, que foi pai do rei Josafá, que foi pai do rei Jorão, que foi pai de Uzias, Uzias foi pai de Jotão, que foi pai de Acás, que foi pai do rei Ezequias, famoso rei Ezequias também. Ezequias foi pai de Manassés, que foi pai de Amon, que foi pai de Josias. Josias foi pai de Jeconias e dos seus irmãos no tempo em que os israelitas foram levados como prisioneiros para a Babilônia. Então aqui vem uma geração, né? Até que eles são levados cativos para a Babilônia. Depois nós temos aqui a partir do versículo 16, Jacó, que foi pai de José, marido de Maria, e ela foi a mãe de Jesus, chamado Messias. Era muito comum nomes repetidos, como nós vemos aqui, um outro Jacó, né, que é pai de José, marido de Maria. E você pode dizer assim, mas Maria, cadê a linhagem de Maria? Se termina na linhagem de José para depois vir Jesus Cristo. Nós temos que entender que nessa época era muito comum e até era uma busca que houvesse casamentos ali na mesma linhagem, na mesma descendência. Nós vemos isso em Gênesis 24, quando Abraão manda seu servo buscar esposa para seu filho Isaque, na linhagem, na família. Abraão, inclusive, faz seu servo jurar que ele
iria cumprir essa missão e trazer ali uma mulher, uma jovem, para se casar com seu filho Isaque, e ele traz a Rebeca. Depois nós vemos Jacó indo para a terra de Labão, seu tio, que é da descendência de sua mãe. E ali Jacó também se casa na família. Então nós vemos assim essa preocupação ali no meio, né, do judeu em manter a linhagem. Então nós entendemos que José e Maria eram da mesma linhagem. E aqui nós temos então toda a descendência, os principais, os mais conhecidos que eu citei, alguns eu não citei, principalmente depois que eles são levados cativos para a Babilônia, e já são nomes assim que já não são tão conhecidos, mas chegou-se na linhagem, chegou-se a José, marido de Maria. E no 17 diz assim: assim houve 14 gerações desde Abraão até Davi, e 14 gerações desde Davi, o rei Davi, até os israelitas serem levados para a Babilônia. Daí, até o nascimento do Messias, também houve 14 gerações. E agora no 18 nós temos aqui como se deu o nascimento de Jesus. Nós, nos lembrando aqui do Evangelho de João, no capítulo 1, nós vemos ali nos primeiros versículos: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então aqui no capítulo 1, nós vamos entender como que aconteceu isso. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, Deus, ele deixa sua glória para habitar no meio dos homens, para se fazer homem. Como isso é possível? Lembrando que o Cordeiro que ia morrer para a humanidade tinha que ser perfeito, ou seja, não poderia ter nenhuma contaminação com o pecado, como qualquer outro ser humano que já nasceu. Nós já nascemos com essa semente do pecado dos nossos pais, Adão e Eva, e Jesus não poderia ter essa contaminação com o pecado. Então, como isso seria possível? O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, a sua mãe, ia casar com José, mas antes do casamento, ela ficou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria ia casar, quer dizer, eles estavam noivos, era um homem que sempre fazia o que era direito. Ele não queria difamar Maria. E por isso resolveu desmanchar o contrato de casamento sem ninguém saber. Enquanto José estava pensando nisso, um anjo do Senhor apareceu a ele num sonho e disse: José, descendente de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você porá o nome nele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Significado do nome Jesus: Javé é salvação.
E aqui nós temos esse significado, pois o anjo disse: você vai chamar ele de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados. Quer dizer, o nome Jesus tem tudo a ver com a sua missão: salvar o homem, salvar a humanidade do pecado. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor tinha dito por meio do profeta Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 10 diz: a virgem ficará grávida e terá um filho que receberá o nome de Emanuel. E Emanuel significa Deus está conosco. Quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou com Maria, porém não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome no menino de Jesus. Javé é salvação, ou Emanuel, Deus agora conosco, em carne. Agora Deus está conosco em carne. Então essa é a história inicial. Não tem aqui todos os detalhes como tem no Evangelho de Lucas ou de Marcos, mas Maria, uma virgem dedicada, mulher de fé, se encontra grávida. Que situação! Para aquela época era direito do noivo, ou quando fosse marido, de levar a mulher para ser apedrejada. Era lei. Então, José tinha esse direito. E direito de não acreditar também. E ele, por ser uma pessoa piedosa, ele diz: eu vou sair fora para que ela não seja apedrejada. Então, o que acontece? Um anjo aparece para José e fala para José: fica calmo, deixa eu te explicar. Maria está grávida sim, mas é pelo poder do Espírito Santo. Quer dizer, ela está grávida sem a contaminação do pecado original lá do Éden. Então o anjo ali traz essa palavra de sabedoria, essa revelação, essa calmaria para aquele coração conturbado que estava de José, para dizer: pode ficar tranquilo, tome ela como sua esposa, né? Cuide da criança, porque é do Espírito Santo. E quando José recebe essa visão, essa direção, o coração dele acalma, ele se enche de fé, de paz, né? E ali ele toma Maria como sua esposa, e no final nós temos que ele só no caso, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Porém, não teve relações com ela até que a criança nasceu. E José pôs o nome do menino de Jesus. Então, é lindo, né? Toda essa palavra, toda essa revelação de Deus para o nosso coração. O que importa para nós compreendermos é que a profecia se cumpre. Uma virgem dando à luz um filho que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, sem a contaminação do pecado, que passou a
toda a humanidade, mas Jesus não teve essa contaminação do pecado, por isso ele foi um cordeiro limpo, sem mácula, que serviu assim para tirar definitivamente o pecado da humanidade. O que antes isso não era possível, porque sempre era necessário um cordeiro morrer pelo pecado ali da família, ser levado pelo sacerdote, e aquilo repetido e repetido todos os anos. Jesus é o último cordeiro, suficiente, não precisaria de mais ninguém morrer. É um homem perfeito, sem pecado, que viveu sem pecado e que morre ali pela humanidade. Amém? Fica essa meditação para o seu coração, para os nossos corações, esse primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Um grande abraço para todos.